Olá pessoal, parada obrigatória, e o assunto da vez é a gente falar a respeito de acordo ortográfico. Pois é, você já assistiu o acordo envolvendo hífen, agora a gente vai falar o acordo partindo desde o princípio, ou seja, quando a gente está falando de alfabeto ou acentuação ou trema. Se você ainda não sabe a respeito desse assunto, não deixa de assistir a este vídeo até o final, pois as dicas serão bastante valiosas. Pois é, acordo ortográfico. Se eu estou falando de acordo que é ortográfico, então a gente não está mexendo no som. A gente está mexendo na modificação da escrita da palavra oficial. E aí esse acordo, ele não foi feito assim, aleatoriamente. Ele é analisado em relação a todos os países que falam e escrevem em língua portuguesa, que são em torno de 8 países, que estão em Europa, aqui na América do Sul e na África. Então, entre estes países, foi-se avaliado como é que as pessoas escrevem e o que é que elas escrevem e o que são afins. Então, para isso, acabou estabelecendo certos acordos. Ou seja, aqui no Brasil, em torno de 5% das palavras sofreram alteração, né? E aí, dentro de 5% das palavras, coloca em torno de 400 e tantas novas palavras que o acordo ortográfico acabou recebendo. Por que eu digo novas palavras? Porque, por exemplo, ideia, que daqui a pouco eu comento sobre o assunto, ideia não tem mais acento. Então, se eu coloco ideia com acento e ideia sem acento, eu estou falando de duas palavras que tenham o mesmo sentido, mas que a grafia agora está diferenciada. Ideia não é mais escrita com acento. Consequentemente, ganhamos uma nova palavra, uma nova maneira de escrever determinada palavra. E aí, este acordo foi estabelecido em 2010, então no 1º de janeiro de 2010, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou assinando, concordando, e foi empurrando com a barriga a questão do acordo, porque disseram, a partir de 2012 vai ser adepto. Não. 2014, não. 2016, pois é. A partir do dia 1º de janeiro de 2016, quaisquer palavras que a gente escreva hoje devem estar adequadas ao acordo ortográfico. Por esta razão, vamos às novas regras. Primeira delas envolvendo o alfabeto. O alfabeto deixa de ter 23 letras, passa a ter 26 letrinhas. E aí entram quais? K, W e Y. Por que eu digo ele entra, mas na realidade eles já entraram há um certo tempo? Sumiram, eram caracterizadas como estrangeirismos e hoje voltam com posições adaptadas. Eu digo hoje, mas para que um acordo vire acordo, passa em torno de 20 anos, 30 anos. Por exemplo, o último acordo ortográfico que existiu foi na década de 80, ou seja, já passou 30 anos mais ou menos para o acordo agora acontecer. E o acordo da década de 80 foi para definir que existem palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Antes disso, essa palavrinha, esse vocabulário não existia. E aí, 30 anos depois, ou um pouco mais de 30 anos, veio esse novo acordo ortográfico. E agora, oficializando, as letras K, W e Y entram no alfabeto. Então não esquece disso. De certa forma você já utiliza. A única coisa que você mudou é aqui. Por exemplo, digamos que você conheça alguém que tenha essas letras no alfabeto. Bem, essa pessoa ela deixa de ser internacional para ser produto interno bruto. Agora são pessoas nacionais e a grafia e a escrita também é nacional. Então, K, W e Y, quaisquer palavras que tenham essas letras, todas essas letras agora fazem parte do nosso vocabulário. A segunda regra envolve trema. O que é o trema? Nossa! Tem muita gente que inclusive nem sabe o que danado é isso. Graças a Deus, né? Graças a Deus por essas pessoas. Eu particularmente sinto falta, eu achava bonitinho aqueles 2 pontinhos em cima da letra U, que dá o som do U. Por exemplo, linguiça, para que eu não fale linguiça. Então, o linguiça, o U do gui, ele tinha o trema. Hoje em dia,
o trema desapareceu. Linguiça, tranquilidade, 50. Então, quando essas palavrinhas apareciam, aparecia também os dois pontinhos em cima do U, que agora, por acordo ortográfico, esse trema desapareceu. Lembrando, ele desapareceu, mas não desapareceu o som. O som permanece o mesmo. Eu não vou falar linguiça, eu não vou falar tranquilamente, eu não vou falar cinquenta. Embora existam pessoas que tenham essas variações linguísticas, mas do ponto de vista da norma padrão, a pronúncia oficial caracteriza por o som do U permanecer, embora o trema não exista. Para esta regra, lá vem a primeira exceção. Ou melhor, a primeira e única exceção. A gente está falando de quaisquer palavras que sejam estrangeiras e nomes próprios que tenham o trema permanece. Eu pego, por exemplo, a palavra Miller. Pois é, Miller ou Müller, né? Que aqui algumas pessoas acabam pronunciando deste jeito, porque tem o tremazinho. Esse trema dá o som da letra I, né? Uma palavra alemã, e acabou tendo esse tipo de, digamos que alteração linguística que é mantida aqui no Brasil, ou seja, para palavras que são estrangeiras e que tenham o trema, e essas palavras estrangeiras sejam nomes próprios, a gente mantém o tremazinho. Tirando isso, todas as outras palavras da língua portuguesa, o trema, ó, um abraço. E uma outra regrinha envolve acentuação. Eu vou tocar apenas nela e depois em próxima aula a gente acaba tocando em outros assuntos envolvendo também acentuação. Essa daqui é a que mais ficou marcada, que é justamente quando eu trago aquela palavrinha, ideia, que eu coloquei logo no início. Vamos lá. Não se acentuam mais palavras paroxítonas em ditongo ei e oi. Oi? Paroxítona? Ditongo? Como assim? Vamos a esse tipo de regra. Primeiro, para que a gente possa entendê-la, eu preciso saber o que é paroxítona. Paroxítona a gente está mexendo com acentuação gráfica. Então, existem aquelas palavras que são oxítonas, ou seja, ox corresponde à última, ou seja, a última sílaba tônica que é a mais forte. Existe a paroxítona, que é a penúltima sílaba que é a mais forte. E existe a proparoxítona, que é a antepenúltima sílaba, a mais forte. E aí, para a língua portuguesa, ou a maioria das palavras em língua portuguesa, elas são paroxítonas. E aí resolveram justamente pegar esse universo maior e retirar a acentuação de uma das regrinhas, que é, se por acaso a palavra for paroxítona e justamente nela existir o ditongo ei e oi. Aí eu vou falar a respeito de ditongo. Ditongo é quando existem duas vogais, ou melhor, uma vogal mais uma semivogal que se encontram juntas. Vamos rever aí. Existe o ditongo, que é vogal mais semivogal. Existe o tritongo, que é semivogal, vogal e semivogal. E existe o hiato, que são duas vogais fortes que acabam tentando separar sílabas diferentes. Então, os ditongos, que é uma vogal mais uma semivogal, o ei e o oi acabou ganhando uma força significativa. Não foi aqui no Brasil, tá? Isso ganhou uma força muito maior na África. Muita gente lá na África já não colocava o acento nesta vogal, o E, por exemplo, o O, do ei e oi. E aí, como é um acordo ortográfico no qual a maioria vence, o Brasil acabou perdendo essa palavrinha. Então, ideia acabou perdendo o acento. Vamos lá. Ideia. Como é que eu separo? I-dei-a. Sílaba mais forte, dei. Dei é a penúltima sílaba, ou seja, paroxítona. Ei é o ditongo. Então, consequentemente, aquele acento que existia sobre aquela palavra desaparece. Assembleia. Assembleia. Então, o blei é a penúltima sílaba, ou seja, paroxítona. Apareceu o ditongo ei, o acento que existia sobre ela desaparece. Plateia tem a mesma linha de raciocínio. Plateia.
A. O EI, penúltima sílaba, palavra paroxítona, apareceu ditongo EI, acento desaparece. Outra, boia. Boi, A. O boi é a penúltima sílaba, paroxítona. Apareceu ditongo OI, o acento que pairava sobre ela desaparece. Então, boia, jiboia, essas palavrinhas, ó, tchau para o acento agudo. E é isso. Se por acaso você ainda não é inscrito neste canal, não deixa de se inscrever. E também não deixa de dar o like, tá? Não deixa também de comentar e de compartilhar. Afinal de contas, compartilhar conhecimento nunca é demais. Estamos no Verificando a Língua Portuguesa. Beijo para vocês, ó. Tchau, tchau.